Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Para que você possa se assentar, abra sua Bíblia aí, no livro de 1 João, Epístola, aleluias. Seu capítulo de número 4, capítulo 4, versículo 4, aleluias. Nos diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos repetir só a partir desse ponto, aquele que está em vocês. Eu não sei se a sua Bíblia é a mesma, a versão é a mesma, mas vamos lá ver, vamos ver o que acontece. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, igreja. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe toda a igreja. Feliz de poder estar aqui mais uma vez. Amém. Participando deste evento maravilhoso, a Festa das Cabanas. Quero parabenizar aqui toda a igreja Ágias, pastor Kleber, que me lançou o convite. Que Deus possa abençoar o pastor Kleber, toda a família, toda a igreja Ágias. Amém. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de vocês. Eu sei que já fazia um tempo que eu não vinha para cá, e ficou também um tempo também, devido a essa pandemia. Eu não sei aqui, mas lá na Nova Israel nós tivemos que parar por um período os trabalhos da igreja, manter a igreja fechada. Dói no coração de pastor, você manter o templo fechado. A igreja não fecha, mas o templo nós precisamos fechar. E isso doeu bastante, mas agora as coisas estão retomando aí o seu curso natural. E eu louvo a Deus por isso. E sei quão difícil é, mas hoje o Senhor reservou, preparou este dia, para que estivéssemos aqui juntos, na presença dEle, para adorarmos a Ele, para engrandecermos a Ele, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso. Ele preparou esse dia, e Deus, quando prepara, Ele sabe o que vai fazer. E eu sei que no caminho de São Paulo para cá, a gente vem pensando, né, muitas coisas. E uma das coisas que eu pensei, eu falando com o Senhor: Senhor, eu não sei o que é, não sei como é, não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor vai derramar unção lá, vidas serão alcançadas, pessoas serão abençoadas, curadas, libertas, restauradas, transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque maior é aquele que está em você. Amém? Glórias a Deus. Analisando as Escrituras, a gente viaja bastante, um pouquinho, na Palavra de Deus. E eu costumo e gosto de fazer isso, separar alguns pontos da Bíblia para nós tratarmos, trabalharmos. E eu, quando sentei para meditar um pouquinho nas Escrituras acerca do tema, é um tema que nós já trabalhamos há algum tempo na nossa igreja, mas nunca é a mesma coisa. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Você pode pregar a mesma palavra todo dia, tenha certeza, você não vai conseguir repetir ela todo dia. Sempre vai ter algo novo, tenha certeza disso. Você não vai conseguir, você pode fazer o teste, igreja. Vem pregar
todo dia a mesma palavra para ver se você consegue repetir. Não vai conseguir. Deus vai te dar palavras novas todo dia, dentro daquele texto que você pregar. Amém? E quando eu estava meditando nas Escrituras acerca desse assunto, e a Bíblia é repleta de assuntos referente a esse tema, eu me deparei com uma situação de não adianta ser grande na estatura. Não adianta. E aí o Senhor me levou lá para aquela mensagem maravilhosa do nosso rei Davi. Um rei que o Senhor usou bastante, que o Senhor amava, e o Senhor me levou para aquela mensagem maravilhosa, né? Então, quando o apóstolo João, ele diz, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, ele não está se referindo à estatura, pois não é possível você medir a grandeza de Deus. Não dá para você medir a grandeza de Deus, o quão grande Ele é. Mas ele se refere à grandeza do poder, da sabedoria, do conhecimento e da glória de Deus. É cerca desse assunto que o apóstolo João trata na sua carta. E depois nós vamos voltar para lá. Mas ele diz aqui, na sua carta, ele fala, não é cerca dessa estatura, não é cerca da sua grandeza na sua estatura, mas o seu poder, a sua grandeza, o seu conhecimento. E aí o Senhor me levou lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 47 a 49. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Quando nós nos deparamos com esta mensagem, onde um rapaz que já havia sido escolhido por Deus para o reinado de Israel, o Senhor foi lá buscar ele lá no campo onde ele estava. O Senhor olhou ele lá trabalhando para o seu pai. E o Senhor foi ao encontro dele. E o Senhor o separou e o escolheu. Porque o Senhor conhece o nosso futuro. Nós não sabemos do dia de amanhã, de um minuto depois. Mas o Senhor já conhece. E o Senhor, conhecendo o coração daquele rapaz, o Senhor o escolheu para ser rei em Israel. Isso não é maravilhoso? Você ser escolhido para rei, um trabalho gostoso, você vai ficar sentado no trono o tempo todo, só mandando, só delegando autoridade? Não, não é isso. O trabalho do rei não era apenas sentar no trono, era governar uma nação, era conduzir um povo, era guiá-los pelo caminho da verdade. Então esse era o trabalho de um rei. Só que Davi ainda não sabia disso. Ele não sabia qual seria a sua responsabilidade diante do povo do Senhor ali, a qual o Senhor estava dando a ele. Ele não sabia o que viria pela frente, mas ele continua o seu trabalho, pastoreando, né, o rebanho do seu pai, cuidando ali das suas ovelhas, dos seus animaizinhos. E isso é um trabalho maravilhoso que ele sabia muito bem. Ele conduzia muito bem essa tarefa de pastorear rebanho. Olha que gostoso. E ele não sabia o que viria pela frente, as experiências que ele passaria aqui à frente, ele não tinha ideia, assim como nós não sabemos. E hoje nós vivemos aqui, estamos aqui glorificando a Deus, mas não sabemos o que nos espera depois, as experiências que virão depois. E esse jovem, uma certa vez o pai dele chamou e falou, meu filho, vem aqui, vai até o campo de batalha, porque estão em campo de batalha, e vá até lá, e vai ver como estão os seus irmãos, leva um alimento para ele, leva um alimento ali para o chefe, leva ali, e vê o que está acontecendo. Aquele rapaz, ele sai, e ele vai ali, obedecendo seu pai, ele vai até o campo de batalha, e ele vai ali como não quer nada, para fazer o que o seu pai havia mandado, a ordem, né, tem que ser cumprida, e ele foi levar ali o alimento, mas ele percebe que aquele campo de batalha está um pouco estranho, os soldados estão um pouco meio que afastados, eles estão esperando como se fosse acontecer algo e não acontecia, e eles estão observando ali um ao outro, um de um lado e o outro do outro lado do campo de batalha, um exército de um lado e o outro exército do outro lado, e eles se observando e alguma coisa está acontecendo, e aí começa ali uma conversa ali, olha, o rei vai presentear aquele que conseguir derrotar
o soldado lá dos filisteus, lá dos inimigos. O Senhor, o rei vai presentear, vai encher de riqueza e ainda vai conceder a mão da sua filha. Acho que é mais ou menos isso. E ele percebe, ele ouve o que está acontecendo. E ele se interessa pelo assunto. Opa, estou interessado, o que está acontecendo aí? E ele pergunta para um outro soldado, acontece isso, isso e aquilo. E ele percebe, irmão, porque quando você está na presença de Deus, na posição, você não tem medo de agir. Você não tem medo de enfrentar o inimigo. Quando o Senhor está na sua vida, você não tem medo de orar por alguém que está endemoniado. E eu falando com o pastor Kleber, conversando ali na casa dele, uma certa vez de madrugada, me ligaram para minha casa. Pastor, está uma situação aqui, uma pessoa aqui endemoniada, vem orar. 2:30 da madrugada, e o pastor sai de casa, deixa a esposa deitada, e a esposa, onde você vai, marido? Eu vou orar, vou trabalhar um pouquinho agora, o dever me chama. E quantas vezes já tive que me deparar com situação de crente, que fala, olha, se me chamar não vou não, se me chamasse, olha, eu ia falar, espera para depois, mas era uma vida que precisava de ajuda, e o Senhor me escolheu para esse trabalho. Ai de mim se eu fugisse dessa responsabilidade, ai de mim se eu falasse, Senhor, 2:30 da madrugada, Senhor, às vezes nem para orar a gente levanta de madrugada, imagina para expulsar demônio, quando o Senhor está chamando de madrugada para orar, quanto crente aqui que acorda pela madrugada, nós estamos num propósito de oração da madrugada, aí o pastor todo dia 3 horas da madrugada tem que levantar para orar, e quantas vezes o Senhor está despertando, e quantas vezes você já não falou, Senhor, e aí você ouviu o pastor Kleber pregando aqui maravilhosamente, falando sobre a oração, o poder da oração, aquele que ora, a responsabilidade, as bênçãos do Senhor, através da oração, e aí você fica todo cheio, todo empolgado, cheio ali de emocionado, e aí você fala, eu vou orar de madrugada, e aí você ousa falar, Senhor, me desperta de madrugada para orar, já falaram isso? Aí de alguma forma você é despertado da madrugada, e aí você olha para o lado e fala, Senhor, essa hora não, Senhor, eu vou orar um pouquinho mais tarde, e acorda 12:00. Já aconteceu isso? Então, mas aquele menino, ele sabia que tinha algo ali, que Deus chamou ele para uma grande responsabilidade. O Senhor te escolheu também para uma grande responsabilidade. Hoje tem muitos crentes que ainda não entenderam isso, que nós estamos num campo de batalha, e no campo de batalha nós não podemos recuar. No campo de batalha nós não podemos cruzar os braços, no campo de batalha nós não podemos baixar a cabeça, nós temos que levantar a cabeça e avançar e seguir em frente. Para isso o Senhor nos chamou. Nós não podemos ficar, moribundos, recuando, achando, não, Deus vai dar um jeito, mas Deus te chamou para isso, para que através de você Ele possa dar um jeito, para que através da sua vida Ele possa abençoar outras, para que através da sua vida Ele possa salvar outras pessoas. É para isso Deus te chamou, para isso Deus me chamou, e ai de mim se eu recuasse, Senhor, pede para me ligar 10 da manhã, porque é o horário propício para expulsar demônio. Tem horário para expulsar demônio, pastor Kleber? Não tem horário. E aí o pastor Adalto sai, de madrugada num bairro ali em São Paulo, que é bacana de morar, e vai ali, desce numa baixadinha abençoada, entra na casa e está um alvoroço lá, aí o pastor chega lá, Satanás, quero dormir, sai daí agora, em nome de Jesus, e ele vai embora e você volta a dormir, que bênção, né? Davi, quando ele recebe esta responsabilidade, é um compromisso que ele assumiu, ele vai até o campo de batalha, ouve tudo o que está acontecendo, e ele olha para um gigante lá, fala, mas quem que esse circunciso está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse infeliz que está afrontando? E talvez, a Bíblia não diz dessa forma, mas talvez ele olhou e talvez olhasse para o soldado e falou, mas e vocês? Para que foram treinados? O que vocês estão fazendo com essas espadas nas mãos? Vocês não foram treinados para a batalha, era para vocês estar lá, enfrentando aquele gigante. Ou vocês não creem em Deus, ou vocês não creem que o Senhor pode dar vitória a Israel.
A Bíblia não fala dessa forma, mas o pregador coloca assim para você entender como é que nós enfrentamos. Quando nós sabemos que maior é aquele que está em nós, quando nós sabemos que aquele que está em nós é maior, nós olhamos assim para o problema, falamos, é problema, tá bom, espera um pouquinho. Avisa o rei lá que eu estou disposto a lutar contra o gigante. Talvez alguém olhe para você e fale, mas você não tem capacidade, mas você não tem condições, que nem fizeram com ele. Você não pode, alguém tenta desencorajar você de alguma forma. Não dá para você ir. Ah, você é pequeno demais, ou você é magro demais, ou você é gordo demais, ou você é feio demais, ou você é bonito demais. Alguma coisa alguém vai apontar para você, porque ele está querendo desmotivar você, fazer você desistir, fazer você recuar, fazer você olhar para trás e falar, é verdade, sabe uma coisa, eu vou pensar mais um pouquinho, deixa eu pensar mais um pouquinho ali, e aí eu volto aí, não volta nunca mais. Mas quando nós sabemos que quem está em nós é maior, o rei, eu quero lutar. E o rei fala assim, mas calma aí, deixa eu dar uma fita métrica aí, por favor. Presta o meu óculos aqui para dar para o garotinho um pouquinho. Coloca o óculos nele aqui. Dá uma olhadinha lá, cidadão. Você está olhando lá o tamanho do guerreiro que está lá, afrontando? Você deu uma olhadinha nos 2,90 metros de altura que o cidadão tem? Com o seu 1,5 metro? Você percebeu que não dá, que não bate, que não dá certo? Você está percebendo que não vai funcionar você agir? Não vai funcionar você avançar? Quantas vezes as pessoas, alguém já não falou isso para você, não adianta, olha, tanta vez você vai na igreja, ainda mais agora na festa das cabanas, que é a semana toda, e talvez alguém falou, será que você vai ter que ir para a festa das cabanas todo dia? Será que você vai ter que ir todo dia até o término? Irmão, Deus tem bênção para você, então não falta. Deus tem bênção para você, então não falta, porque o Senhor tem bênção para você neste lugar. Alguém pode até falar assim, mas precisa disso? De ir todo dia? Olha, eu sei que de Deus eu preciso. E o Senhor também que eu preciso que eu esteja lá para adorar e engrandecer a Ele. Porque eu não sei, mas Deus tem algo para fazer naquele lugar. E quem sabe Ele não vai me usar para fazer isso. Não sabemos. Mas nós temos a certeza de uma coisa. De que o Senhor, Ele está presente no meio da igreja. Isso nós sabemos. E aí esse rapaz, quando ele olha para a situação, e ele vê que o negócio realmente, ele olha assim, talvez ele pegou o óculos do rei Saul, talvez pegou um luneta, talvez pegou um binóculo, isso tudo não tinha na Bíblia, mas o pregador coloca para você entender. E aí pega um binóculo, luneta, pega tudo, ele dá uma olhada e fala, não, isso aí é fichinha. Isso, saiu rapidinho. Mas rapaz, ele é grande, não tem problema, porque maior é o que está, então pronto, não é a estatura, não adianta ser grande, não ter a estatura maior, pastor aqui tem 1,85 m, não adianta ter 1,85 m, não adianta ter 2 metros, não adianta ter 2,90 m, não adianta, porque maior é o que está em você, irmão, maior é o que está em você, minha irmã, maior é aquele que está em você, maior é aquele que está na sua vida, isso sim faz a diferença. Até mesmo o inimigo muitas vezes zomba do crente, e tenta fazer com que o crente desista da sua batalha, desista da sua guerra. Mas não é hora de desistir, é hora de avançar, porque o Senhor está contigo. E ele sai, e continua seguindo, e o resultado você já sabe. Ele vai enfrentar, ele é zombado, zomba dele, mas o Senhor lhe deu a vitória. Uma pedrada bem na testa, derrubou o gigante, porque maior é o que estava no Davi, maior é aquele que estava no rei, que ainda não era rei, mas naquele rapaz, e ali o Senhor deu a vitória para ele. O Senhor também vai dar a vitória para você. Uma outra situação em que eu estava meditando, né, e não adiantou o tamanho do Golias, porque o Senhor estava na vida de Davi. Uma outra coisa que eu estava meditando também, uma outra situação em que um rei chamado Ezequias, ele vive também. Uma mensagem também maravilhosa, conhecida, abençoada da parte do Senhor. E uma certa vez, esse rei, ele começa a sofrer
um levante dos adversários. Aqui no capítulo, no 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, fez tudo com muita fidelidade. Deus, e isso chamou a atenção do inimigo. O rei Ezequias, ele faz tudo com fidelidade. Ele vai fazer algo para Deus, ele é fiel a Deus naquilo que ele está fazendo. É 2 Crônicas 32, versículo 1. Olha só, depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Todas as vezes, eu não sei se você já disse isso, de alguma forma, mas isso, muitos crentes falam, quanto mais eu oro, mais problema acontece. Em outro linguajar, mais demônio aparece. O rei Ezequias, ele foi usado muito por Deus. E ele trouxe a adoração a Deus novamente ao povo de Judá, ao povo de Deus. Um povo que estava se afastando, que havia se afastado de Deus, que havia deixado de adorar a Deus. E esse rei, movido por Deus, trouxe novamente a adoração àquele lugar. Arrancou tudo o que estava trazendo problema, tudo o que estava causando dificuldade, tudo que estava impedindo o povo de se aproximar de Deus. Mas certa vez eu pregava sobre esse assunto e falava na igreja acerca dessa situação. Muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus, queremos servir a Deus com excelência, mas nos deparamos com tantas dificuldades, nos deparamos com tantos problemas, tantas situações difíceis. Às vezes nós queremos ser fiéis a Deus, mas não conseguimos, porque algo está atrapalhando. Queremos buscar a Deus, mas não conseguimos, porque algo está atrapalhando. E muitas vezes a pessoa, ela não consegue olhar para ela mesma e identificar nela aquele problema que a está impedindo de servir a Deus, que a está impedindo de adorar a Deus, que o está impedindo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando nós paramos para olhar para nós mesmos, e quando nós identificamos isso em nós, e nós conseguimos arrancar isso das nossas vidas, eu digo, e lá no Novo Israel, aqui não acontece, mas lá no Novo Israel acontece muito disso. O pastor Kleber, eu estava acompanhando ele falando do livro dos Gálatas. No mesmo mês nós estávamos falando do livro dos Gálatas na nossa igreja. Estava sincronizado. E nós não combinamos. Eu só vi, eu achei e falei, nossa, o pastor está falando do mesmo livro que nós estávamos trabalhando na nossa igreja. E lá no livro dos Gálatas tem uma parte que fala do fruto do Espírito. E eu dizia para a igreja Novo Israel, a qual eu pastoreio, tem muito crente que acredita que Deus está nele e Deus não está. Tem muito crente que acredita que aquele, o maior que deveria estar nele não está. Porque o seu coração está sendo ocupado por coisas que não agradam a Deus. A sua vida está sendo ocupada por coisas que não agradam a Deus. E eu falava para a igreja a qual eu pastorei, e falava, olha, eu vejo vocês aqui praticamente todos os cultos. Talvez um ou outro alguém falte. Mas eu vejo aqui todas as vezes que nós vamos louvar a Deus, eu vejo vocês levantarem, cantarem, aplaudirem, levantar as mãos, colocar a mão no peito, no coração, fechar os olhos. Mas muitas vezes Deus ainda não está em você. E as pessoas se assustam quando um pastor fala assim, mas como, pastor? Como é que o senhor pode falar que Deus não está em mim? Aquele que é maior deveria estar em você e ainda não está. Aquele que é o poderoso que deveria estar em você e ainda não está. Porque o seu coração ainda não é fiel a Deus. Você ainda não é fiel ao Senhor completamente. Eu dava um exemplo muito simples.
Muitas vezes nós arrumamos um probleminha, né, na igreja, e aí, isso aconteceu, viu? Isso aconteceu, vieram falar comigo, eu falo porque falaram comigo, pastor, eu vou lá para a igreja. Ô, meu irmão, que bênção, glória a Deus. Só uma pergunta, pastor, fulano vai estar lá? O que eu respondo? Espero que sim. Vai. Ah, então eu não vou não. Então eu não vou. Por quê? Por que você não vai? Só porque o fulano está lá? Aí você não vai. Você é crente mesmo? Você tem Deus na sua vida mesmo? Porque o coração do adorador não tem esse negócio não. O coração de um adorador não tem essas coisinhas não. Não tem esse negocinho de, se o irmão cantar eu não canto, se a irmã cantar eu não canto, se o irmão estiver na porta eu não entro, quem é que vai pregar? É o pastor Adalto. Ixi, então deixa eu ficar em casa. Coração de adorador não tem isso não, porque quando você entra nesse lugar, você entra para adorar, você não vê quem está sendo usado, porque todos aqui são vasos de Deus. Deus usa todos aqui, conforme o seu querer e a sua vontade. Então são vasos de Deus, Deus vai usar. E uma certa vez alguém falou para mim, olha, eu não consigo, quando pessoa fulano está lá pregando, eu não consigo, sabe, sentir, olha, dá vontade de sair. Falando, eu sinto a presença de Deus. Quem sobe ali prega, eu glorifico a Deus. Quem sobe ali para pregar, eu glorifico a Deus. Pode ser o irmão A, o irmão B, o irmão C, o irmão, pode ser o irmão que for. Quando ele abre a Bíblia para falar da palavra do Senhor, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, porque a palavra não é dele, a palavra é do Todo-Poderoso e eu recebo. E se é do Todo-Poderoso, pode contar comigo que vai ter glória. Vai ter glória. Mas aquele irmãozinho não sabe pregar, mas vai ter glória. Porque se ele abrir a Bíblia e vai falar da palavra do Senhor, vai ter glória. Porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Então louva o Senhor Jesus, exalte o Senhor Jesus, glorifica Ele porque Ele merece. O rei Ezequias, ele fez tudo com muita fidelidade, e isso atrai o inimigo. O inimigo não gosta quando você começa a se envolver na obra do Senhor. O inimigo não gosta quando você começa a reparar o altar. Você olha para você e fala assim, olha, eu vou olhar, eu dou uma olhadinha para mim, eu vou dar um exemplo aqui, eu dou uma olhadinha no espelho. Eu falo, Adalto, o rapaz está precisando tirar um pouco mais do cabelo. Está muito cabelo ainda. Aí eu vou lá com a maquininha, e aquilo vai trazer um benefício enorme num calor. Que eu não vai ser tão quente, vai estar mais fresco aqui na parte de cima. E é o inimigo, é só um exemplo, tá? Aí o inimigo fala assim, não, isso vai trazer benefício, então eu vou fazer de tudo para ele deixar crescer o cabelo, irmão. Mas se crescer, vai ter umas falhas enormes. Umas entradas aqui gigantes. E do jeito que está aqui, vai ficar melhor. Mas alguém vai chegar... Irmão, por incrível que pareça, não é brincadeira não, foi desse jeito que eu estou falando. Mas pastor, com o cabelo estava melhor, pastor. Deixa assim, olha. Eu falei, mas eu olhei no espelho e eu vi que não estava legal. Não, mas estava bonito, estava legal. Eu falei, não estava não. Estava horrível, umas entradas bravas aqui. Quando eu comecei a pastorear a igreja, eu tinha franjinha, eu fazia assim para jogar. Só foi começar a ser pastor, caiu o cabelo. Sumiu, literalmente. Se os irmãos pegar, busca não sei, no Facebook não deve ter, mas busca, eu tinha cabelo, e bastante, caiu. Eu falei, não, eu olhei no espelho, eu vi que não está legal, não está bacana, então deixa eu tirar o que está atrapalhando. Deixa eu tirar o que está impedindo Deus trabalhar. Isso eu estou dando um exemplo. Deus não impede, se você ficou cabeludo, careca. Isso não atrapalha Deus trabalhar na sua vida, não. Estou dando um exemplo para você entender. Você começa a tirar aquilo que está atrapalhando você de glorificar Deus. Você começa a arrancar aquilo que está impedindo você de buscar o Senhor. Você começa a tirar aquilo que está impedindo você de vir aos cultos. Eu não sei quais dias de culto aqui, mas às vezes você fala assim, poxa, pastor Kleber poderia tirar um culto na semana. Olha, muitos dias de culto, pelo amor de Deus. Ele tem lá na nossa
na sede lá da nossa igreja terça, quinta e domingo agora, porque o sábado nós já sacrificamos o sábado por causa da pandemia, mas vai voltar. Ah, não, pastor, é muito dia de culto, terça, quinta, sábado, domingo, terça oração, quinta ensino da palavra, sábado de manhã eu tenho que orar, sábado à noite eu tenho que orar, domingo de manhã tem um café com Bíblia, domingo à noite tem o culto de louvor. Ah, pastor, tira um pouquinho. Eu falei, irmão, eu queria colocar culto todo dia, segunda a segunda, para glorificar o Senhor. E aí você começa a perceber que você está reclamando demais. Você fala, opa, calma aí, eu estou reclamando de ir para o culto, eu estou reclamando de estar na presença de Deus. Irmão, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque crente reclamar de estar no culto, crente reclamar de estar na igreja, buscando o Senhor, não, irmão, está em alguma coisa errada, e aí você precisa reparar um pouquinho esse altar aí, porque tem alguma coisinha errada. Aí alguém chega e fala para você, porque você está numa conversa bacana, e alguém fala para você, é verdade, né, não precisa ir todo dia para o culto, vai só de domingo, ou vai só de terça, ou vai só de quinta. Não, meu querido, se eu puder, eu vou todos os dias, porque para adorar o Senhor, o que Ele fez por mim naquela cruz, Ele merece que eu vá de segunda a segunda adorar dele, e ainda é pouco, e o rei, ele começou a arrumar o altar, ele com muita fidelidade começou a fazer as coisas para Deus, e depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, quem surge para atacar ele? O Senaqueribe. Ele vem para atacar o rei Ezequias. Ele vem para afrontar o rei. Ele vem para tentar atrapalhar o projeto de Deus que estava em andamento, de trazer o povo novamente para servir a Cristo, para servir ao Deus Todo-Poderoso, de trazer o povo novamente para adorar o Todo-Poderoso. Quando o pastor ele faz isso, para trazer a igreja para adorar a Deus, o inimigo não gosta, começa a colocar pandemia, não que seja, tá? Apenas uma ideia, apenas enfim. Amém, você entendeu, né? Aí começa a colocar um probleminha, aí começa a colocar uma outra situação, aí o pastor está trazendo a igreja para buscar o Senhor, o pastor está fazendo de tudo para a igreja realmente buscar o Senhor, está mais na presença de Deus, aí o inimigo não gosta dessas coisas, e ele começa a fazer alguma coisinha para tentar atrapalhar. Assim foi feito. E o rei Senaqueribe se achava maior que Deus, ele afrontou o Deus vivo. Quando o rei Senaqueribe enviou os oficiais até Jerusalém, ele tinha o objetivo de amedrontar os soldados. Ei, vocês aí, vocês estão confiando em quem? Em Ezequias? Esse que tirou todos os deuses aí? Esse que reparou a casa? Vocês estão ouvindo ele? Esses daí que está falando para vocês que é melhor assim, que tem que adorar o Deus vivo? É esses daí? Não confia muito em Ezequias não, hein? Estou falando aqui porque eu sou o grande Senaqueribe, né? Não confia muito nele não, não vai atrás dele não, eu sei o que eu estou falando. Puxa aí, dá um Google aí na história, né? Não tinha Google naquela época para você entender. Dá um Google aí na história, para você ver o que eu já fiz com as nações aí existentes, se algum Deus deles conseguiram me impedir. Vai lá, procura na história aí, para ver se algum Deus das nações que eu conquistei, se foram suficientes para impedir o meu avanço, se foi realmente forte para impedir o meu ataque, se foi forte para impedir o meu domínio. Não, eles não conseguiram, eles caíram. E o povo está lá só assistindo, só observando. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, irmãos. Lá no 2 Crônicas. Aleluia. Capítulo 32, versículo 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Então ele tenta amedrontar todo o povo de Jerusalém, todo o povo de Deus, e tenta fazer com que eles desistam, né? E os oficiais, o versículo 16,
Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor. Não foi o rei, não. Eles desafiaram a Deus, o Senhor. Os oficiais do rei Senaqueribe, o Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Então logo, ele queria mostrar grandeza, ele queria mostrar que ele era o poderoso rei. Mas quem estava lá com Ezequias? Aquele que é maior. Maior é o que estava lá com o rei Ezequias do que aquele que estava com o rei Senaqueribe, com Senaqueribe e todos os seus oficiais. Maior é o que estava com o rei Ezequias. Então, se é aquele que é maior, e o profeta ainda foi lá e falou assim, não tenha medo não. Deus, aquele que é maior, está conosco. Aquele que é maior está conosco, não tenha medo não. Quantas vezes, irmãos, os problemas, as dificuldades, também querem nos amedrontar. Quantas vezes? Inúmeras. Eu falava com o pastor Kleber, ele foi me buscar ali na rodoviária, e eu e minha família vivemos uma situação do ano passado para cá, terrível, terrível. Eu queria muito que a minha esposa estivesse aqui hoje. É que o abençoado do carro resolveu quebrar. Aí não deu para ela vir também. Mas eu disse, pastor, que já vou arrumar o carro e ainda esse ano, se Deus quiser, ainda a gente vem aqui, eu venho aqui com a família toda. Desde 2018, eu e a minha esposa, a gente correndo no médico, né, que ela sentia muitas dores. E correndo para os médicos, faz exame disso, exame daquilo outro. E aí, o resultado dos exames foi que a minha esposa tinha um cisto no ovário. Às vezes, para as mulheres, talvez algumas mulheres falam, isso até acontece mesmo. Mas é algo assim, fácil de tratar. Que os médicos falam que, às vezes, com anticoncepcional resolve o problema, talvez, dependendo do caso. 2018, 2019, mais uma vez, exames, e aí mais resultado, o cisto aumentou, está grande. E aí no final, no começo de 2020, antes ainda da pandemia, começou em março, né? Antes de março, a minha esposa, ela teve outro resultado, falou, olha, o cisto está maior ainda. E aí começa a pandemia. Antes ainda, o médico do SUS lá falou assim, olha, eu vou encaminhar a senhora para um cirurgião, para ele avaliar esse caso, se é cirurgia, se tem que fazer ou não uma cirurgia. E aí, tudo tranquilo. E aí, em 2020, entra a pandemia, minha esposa agora sofria de dores, que remédio nenhum passava a dor. Tomava todo tipo de remédio, não dava, não adiantava, a dor era muito. E eu, dormindo ao lado, vendo a esposa gemer de dor a noite toda, misericórdia, isso é horrível. E no mês de junho, julho, já, 2020, nós passamos novamente no médico, já um médico particular. Aí pagamos os exames, pagamos o que tinha que pagar. Às vezes você tira dinheiro de onde não tem, porque você quer um resultado melhor. Talvez você fala, o médico do SUS talvez está fazendo de qualquer jeito. Vamos pagar um particular, que é melhor. E aí o resultado foi igual. O cisto é um cisto gigante. E precisa tirar isso. Só que eu falei, esposa, até aqui a gente conseguiu pagar. A cirurgia, agora, é muito caro. Só Deus para dar uma solução. E eu correndo com ela e vendo... Irmãos, é horrível você ver uma pessoa que você ama, que você está ali com você, sofrer. É horrível. E nisso,
nós sempre orando, confiando em Deus. A minha esposa, graças a Deus, é uma mulher de oração. E ela toda vez orando, e eu orando por ela também, colocava a mão na barriga dela e orava. Ia na igreja e orava, e sempre orando, sempre buscando a Deus. Porque muitas vezes os problemas eles vêm tentando nos amedrontar, tentando nos intimidar, tentando fazer com que nós venhamos murmurar contra Deus, reclamar contra Deus, falar de Deus, mal de Deus, que é isso que acontece muitas vezes com o crente. O crente não entende que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Quando nós começamos a entender isso, nós ficamos confiantes, nós dormimos tranquilo, nós começamos a acreditar mais, né? E aí começa a situação, e orando, buscando ao Senhor. E aí eu fui no posto para saber como que estava lá a situação da cirurgia. E estava numa fila gigante. E ela era o número 63. Eu falei, 63 não é tão grande assim. Quanto tempo demora esse 63? Ele falou, com essa pandemia, não está tendo cirurgia para nada. Então vai demorar muito, muito, muito. Isso já era no mês de agosto, mais ou menos, de 2020. E ela voltou e aquela dor não passava, e eu falava, olha, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Deus conhece as nossas vidas, Deus nos conhece bem, sabe do que nós precisamos. E aí eu falei, vai no posto, porque eu já tinha ido, e ela falou, vai você no posto, vê o que o médico disse. E posto de saúde, SUS, a gente já sabe, você vai marcar consulta daqui 3, 4 meses. Mas o Senhor já estava agindo. Porque ela foi no posto, isso já no mês, passou já um pouquinho do mês de agosto, era no mês de outubro. Mês de outubro já, que ela resolveu ir lá no atendimento, marcou o médico para o dia seguinte. Quando ela falou, eu já vou passar no médico amanhã, eu falei, nossa, já amanhã? Falei, marcou amanhã. Falei, glória a Deus, então vai rápido, porque é Deus agindo. Porque eles marcam daqui 3, 4 meses, e olha lá. E aí no dia seguinte ela foi, encontrou um médico lá, doutor Leonardo, e esse doutor Leonardo falou a mesma coisa, olha, não está tendo cirurgia, está tudo parado, todo atendimento está voltado para o Covid-19, tudo agora é Covid para lá, Covid para cá, e tudo está parado. E ela falou assim, mas doutor, eu não estou aguentando de dor, não dá, remédio nenhum passa a dor. E ele falou assim, olha, dona Ivone, eu vou ver se eu consigo te ajudar. E ele falou assim, ele falou desse jeito para minha esposa, mas não fala nada para as mulheradas aí fora não, porque senão sabe como é que é a mulher. Eu estou curioso até hoje para saber como é que é a mulher, eu estou curioso. Porque do jeito que ele falou, você sabe como é que é a mulher. Eu realmente estou curioso, pastor Kleber. Eu ainda não encontrei ele para perguntar como é que é mulher. Não entendi, doutor. As mulheres acho que entenderam. Vocês são mulheres, vocês sabem. E aí ela falou assim, não, doutor, pode ficar tranquilo. E ele pegou e começou a escrever lá uma cartinha, escreveu e colocou o nome de 2 médicos, doutor Bruno e doutora Bárbara. Doutor Bruno era chefe lá no Hospital Santa Marcelina, ainda, lá em Itaquera. E a doutora Bárbara, uma médica ginecologista. Ela falou, opa, maravilha. Falou, vai na segunda-feira. Isso foi no mês de novembro que nós começamos a fazer. Fomos já no mês de novembro, irmão, a data exata, eu não sei, mas eu sei que Deus estava agindo. Nós fomos no médico no Santa Marcelina, passamos no pronto-socorro, mostrando a cartinha. Era só apresentar a cartinha, a mulher lia, vai para a salinha tal. Ia na salinha tal, cartinha na mão. E ele falou isso, onde você for, mostra a cartinha. Só que a situação não era a cartinha, era aquele que é maior. O maior que está em nós. Maior é o que está em nós do que o problema, do que a dificuldade, do que a doença, do que a enfermidade, seja qual for o problema. Sempre Deus é maior nas nossas vidas, e é sempre Ele. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Se o rei Ezequias tivesse esquecido disso, Senaqueribe tinha invadido e tomado toda a terra, toda a cidade. Mas ele permaneceu firme. Deus é maior, Ele está conosco. Nós não vamos precisar pelejar, não. Deus vai fazer a obra. Deus vai operar o milagre. Deus vai nos dar essa guerra. A vitória é nossa.
A vitória é nossa, não vai precisar fazer nada, porque Deus é maior em nós. Ele está conosco, Ele é maior. E naquela situação, minha esposa foi passando e eu fui com ela, eu estava acompanhando, eu falei, eu não vou poder perder. E aí falou assim, vai para o 6º andar. Vamos para o 6º andar. Aí chega lá, apresenta a cartinha para a doutora Bárbara. E ela lê o nome dela. Foi o doutor Leonardo que te mandou? Foi o doutor Leonardo. Espera um pouquinho. Foi chamar quem? O doutor Bruno. O doutor Bruno chegou, olhou, vamos passar no médico aqui, viu o que tinha que acontecer, faz o exame, pediu todos os exames, tudo que ela já tinha feito, pediu tudo de novo. E pediu todos os exames, falou, realmente, a situação é crítica. Tá um negócio grande aí, muito grande. Precisa fazer uma cirurgia de urgência. Cadê a fila? Não era o número 63? Falou, volta domingo para internar e na segunda-feira vamos fazer a cirurgia. Imagine a minha esposa com dor saindo do hospital, mas com um sorriso de orelha a orelha, glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és bom. E saímos do hospital e chegamos no domingo. Já avisei, irmãos, hoje o meu culto vai ser no Hospital Santa Marcelina. Vocês adorem a Deus aí, orem por nós, que eu estarei internando a minha esposa lá no hospital, no mesmo horário do culto. Estarei lá, mas vai glorificando a Deus aí, que nós vamos estar glorificando a Deus lá. E foi dessa forma. Na segunda-feira, a minha esposa passou pela cirurgia, tirou o que tinha que tirar. Não acabou, irmãos. A história não acaba, porque ainda precisa passar por mais médicos e outros médicos. Onde eu quero chegar? O crente, quando ele tem certeza de que aquele que está nele é maior, até na morte ele sorri. Até na morte ele dá risada. Porque ele sabe que o Deus dele é quem está no controle. Ele não tem medo. A minha esposa falou assim, Adalto, e a gente brinca, né, com a situação. Eu falei, esposa, dá um jeito, porque eu ainda não fiz o curso para viúvo. Eu não sei nem por onde começa. Eu não sei como é que eu vou ser viúvo. Eu tenho que fazer um curso primeiro. Eu não fiz esse curso. Ela falou, Adalto, se o Senhor Jesus me chamar, eu sou dele, ele é meu. E eu falei, esposa, por mais triste que seja, eu tenho certeza que o Senhor sempre faz o melhor na vida daquele que crê. Seja como for. Mas espera mais um pouquinho que ainda não estou preparado para isso. Vamos seguindo, caminhando. Vamos empurrando aí, porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida. Eu ainda não cumpri a metade da lista que eu te prometi quando eu casei. Eu fiz uma promessa gigante, não estou nem na metade ainda, falta muita coisa. Não, pode esperar. Senhor, dá um tempo, Senhor, vamos pegar aqui. E agora voltamos no médico, agora no mês de agosto. Depois de meses, né? Culpa do hospital também. Mas talvez para testar a nossa fé, se a gente está firme ainda. Passamos no médico e o que aconteceu? Todos os exames novamente. E eu com a minha esposa, eu na sala, uma equipe médica de 6 pessoas na mesma salinha, uma salinha pequena. E todo mundo ali praticamente espremido na sala. E a médica-chefe lá, olhando, e dá aquela agonia, porque eles falam ali nos códigos dele, você não entende nada. Só que ela falava lá, e apontava, e olhava, e virava a página, olhava no computador, apontava, e eu já estava maluco, já estava quase me avançando para frente do computador, para ver o que eles tanto olhavam ali. Aí quando ela terminou de ver, eu falei, Dona Ivone, eu estou vendo aqui os marcadores, tal, porque os marcadores aqui que a gente usa é o que a gente vê a evolução da doença, do problema, do mal. E olha, o exame aqui dos marcadores, todos os exames, que foram muitos exames, não consta nada mais, não tem mais nada. E esse exame aqui agora que a senhora fez agora, que foi essa tomografia aí, enfim, que entra naquele negócio lá que tira foto de tudo, também não deu nada, tá zero aqui, não tem nada. Tá tudo limpo, tá limpo. E eu só, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Olha, mas a gente vai precisar fazer uma nova cirurgia para retirar o útero, o outro ovário que ficou. Amados, a minha esposa, ela estava acometida de câncer no ovário, câncer maligno.
dos brabos, dos terríveis, que a médica, ao olhar para nós, vê a nossa tranquilidade, elas perguntavam: vocês sabem o que vocês têm? Você sabe, dona Ivone, o que a senhora teve? E a minha esposa: sei. Seu marido sabe? Você está ciente do que a sua esposa tem? Sim, estou ciente. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Vocês entendem? Quando você confia em Deus, como é? A confiança em Deus é maior que tudo. Por isso que quando João, que João fala uma outra situação, que eu não vou entrar no mérito aqui da mensagem de João, como a situação em que ele entra aqui, porque vocês têm um pastor aí que eu acredito que já ensinou muito bem sobre esse assunto. Mas quando João ele fala assim: maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo, é porque ele sabe que a grandeza de Deus, o poder de Deus que está sobre a sua vida, a sabedoria que está sobre a sua vida, está capacitando você para saber discernir o que é certo e o que não é certo, para que você venha ser um crente de verdade na presença dEle, para que você venha servir Ele com excelência, ser um crente realmente verdadeiro, um crente fiel a Ele. É isso que João ele fala para os seus, porque naquele momento João estava enfrentando uma situação de falsos profetas que estavam invadindo lá e minando o coração dos seus membros, dos seus discípulos, com palavras que era para destruir. E aí o apóstolo ele chega e fala assim: olha, maior é o que está em vocês, a sabedoria de Deus que está em vocês, o conhecimento de Deus que está em vocês, o poder de Deus que está em vocês, que impede com que vocês ouçam estas conversinhas de Satanás, que porque o Senhor os ungiu, os seus ouvidos estão ungidos, os seus olhos estão ungidos, os seus lábios estão ungidos, todo o seu corpo é ungido, a unção do Todo-Poderoso desceu sobre a sua vida. Então maior é o que está em vocês, o inimigo não vai conseguir tirá-los da presença do Senhor. Satanás não vai conseguir tirar você da presença de Deus. Ele vai tentar de um lado, ele vai tentar de outro, mas ele não vai conseguir tirar você da presença de Deus. Ele pode usar o que for, pode acontecer o que for, irmão, permaneça firme, porque maior é o que está em vocês. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, Deus. É por isso que eu amo Jesus. Aleluia, por isso que eu amo Jesus. Porque Ele é Deus. Eu não amo porque Ele me presenteou, porque Ele me deu. Não, eu amo porque pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Ah, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Se Deus... Não, irmão, se Deus me abençoar, eu vou fazer. Se Deus não abençoar, eu vou fazer da mesma forma. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Kleber, ele tem uma mania abençoada de me convidar só para o primeiro dia, né? Para a abertura. Eu acho que a primeira abertura da Festa das Cabanas é uma bênção, né? Você está esperando muito do pregador, né? Que vai falar hoje. Aleluia, não é assim? E aí o Senhor usa o pastor Adalto para vir falar com vocês aqui hoje. Mas tem outra situação, glória a Deus, que você também já ouviu muito bem. Amanhã é você, né? Que Deus te ajude. Aleluia. Uma outra situação aqui, que eu achei... Eu resolvi colocar, não estava no meu esboço não, mas... Aí eu estava no meu sofá de casa lá, eu estava lendo a Bíblia no meu celular, né? Eu troquei de óculos agora e esse óculos aqui, ele está mais me atrapalhando do que me ajudando. Enfim, eu estou enxergando bem. E aí no celular eu consigo enxergar, porque é mais claro, então... E aí eu estava lendo lá a Bíblia, eu falei: Senhor, mas que mensagem gostosa é essa dos 3 jovens na fornalha, não é legal? Quando o rei Nabucodonosor chega e fala para eles assim: olha, alguém chega para o rei Nabucodonosor estava lá tomando uma sopa, e aí chegam alguns mensageiros e falam: rei, dá um tempo na sopa, tem uma notícia aqui, fala, não era para
Quando tocar os instrumentos, adorar lá a estátua que o rei fez? Sim, era. Então, tem 3 jovens lá que não obedeceram não. Não fizeram nada, nem dobraram. E o rei teve que largar a sopa de lado, ir lá, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. É de propósito que vocês fazem isso? Vocês fazem de propósito? Ó, vou dar mais uma chance para vocês. Agora ele está mostrando que ele é um rei bom. Olha que bacana. Sou um rei bacana, sou um rei bom. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Depois vocês vão falar que o rei é malvado. Não, eu não sou malvado, sou um rei legal. Vai tocar tudo de novo, os instrumentos. Lá o Moisés vai tocar guitarra, o irmão ali, esqueci o nome do irmão aqui. Clóvis. Clóvis vai tocar o contrabaixo. A jovenzinha que toca a bateria aqui, quem é? Sara vai tocar a bateria. O teclado aqui é a nossa irmã, a pastora Simone. Toca teclado ali. Quando eles tocarem os instrumentos, o pastor Kleber vai tocar o violão. Quando tocar, vocês vão ter que adorar, beleza? Ó, rei, não vai adiantar não, melhor você nem tocar. Melhor nem tocar. Vai, não perde tempo não, deixa o pessoal descansando. Não vai dar em nada, nós vamos continuar aqui. Nós só nos prostramos diante do Todo-Poderoso. Diante dessa estátua não vai dar certo. Olha, se vocês não se prostrarem, quero ver o Deus que vai livrar vocês. Ó, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar não somente da fornalha, mas da tua mão também. Ou não somente da tua mão, mas da fornalha também, rei. Se Ele não quiser também, continuaremos adorando a Ele da mesma forma. Não tem problema. Então, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo. E quem é o Deus? É aí onde que as pessoas cometem um problema sério, que nem o rei Senaqueribe, que nem os oficiais do rei da Síria. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E ele viu, e ele teve que adorar aquele que é o único, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Maior, igreja, é o que está em nós. Maior, igreja, é o que está em vocês. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nós não devemos temer, não devemos recuar, não devemos parar, mas devemos avançar, porque o Senhor Jesus está conosco. Amém, igreja? Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor com alegria? Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês como falou comigo. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Aleluias. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao pastor Kleber por confiar o púlpito a mim. Ele, como pastor, ele deve saber que não é fácil para nós liberarmos o púlpito para outros pregadores. É lógico, o pastor já veio aqui algumas vezes, mas mesmo assim, não é tão simples. Talvez em uma das pregações, ele escutou e falou, não gostei do que o pastor falou. Já era, risquei da minha lista. Não é assim? Acontece isso, não acontece? Eu já tive que riscar pregador da lista lá, da Nova Israel. Quando eu ouvi a mensagem que pregou, eu tive que chamar ele no particular. Mas não falei nada também, né? O púlpito está aberto. Mas eu agradeço aqui ao pastor Kleber, amém, a toda a igreja Ágios por me receber aqui, amém, dessa forma carinhosa, calorosa, que Deus abençoe vocês. A mensagem desta noite, o tema maior, é aquele que está em vós, e é o Senhor Jesus. Então não recue, não desistam, não abaixem a cabeça, pode avançar, porque a vitória é de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. A doença não vai tomar aquilo que é de vocês, não. As intrigas, as críticas, as afrontas,
Nada disso vai atrapalhar, porque maior é aquele que está em vocês. E o Senhor vai dar vitória para vocês. Dentro do seu lar, no seu trabalho, na escola, creia, Jesus já te deu vitória aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.